Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou elaborando esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes, mais precisamente história, memória coletiva, patrimônio cultural, aspectos que a gente não conseguiu tratar em sala, mas que eu julgo importante a gente discutir nesse momento, tá bom? Então eu vou colocando algumas informações aqui no quadro e discutindo com vocês esses aspectos. Bom pessoal, seguindo com as nossas discussões, hoje eu vou abordar aqui sobre memória e patrimônio. A gente tem falado sobre história, você já conhece bastante os preceitos da área de história, dos conceitos, dos pressupostos, de como se dá a construção do conhecimento histórico, mas eu queria falar de duas coisas importantes aqui, que são memória e patrimônio. Na verdade, até expandindo isso, né? Memória coletiva e patrimônio cultural, é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, quando a gente fala em memória coletiva, o termo coletivo já traz o sentido de grupo, de uma coisa maior do que a memória individual, porque você tem a sua memória individual, eu tenho a minha, que é moldada pelas nossas lembranças, fatos marcantes, coisas que nós queremos esquecer, coisas que queremos lembrar, transições da nossa vida pessoal. Agora, a memória coletiva, como o nome está dizendo, é uma lembrança, uma memória que marca a coletividade. Isso de um povo, de um lugar, de uma comunidade e até de um país. Então, são fatos que são acontecimentos, normalmente acontecimentos localizados, mas que marcam a vida de uma comunidade. Agora, a memória coletiva, então, como eu acabei de falar, ela tem a ver com a comunidade, com um lugar. E são aspectos marcantes para esse lugar, marcantes para a trajetória de um grupo. Uma tragédia, a queda de um avião. A queda do avião, por exemplo, faz parte da memória do povo de Chapecó, a queda do avião chapecoense. A tragédia da lama de Mariana, com um acidente envolvendo a Vale, isso marca a trajetória do lugar. Então, isso tem a ver com a memória coletiva. Então, a memória marca a memória individual, é claro, cada indivíduo lida diferente com aquele acontecimento, mas marca também a memória de toda uma coletividade. Então, essa memória coletiva, que é feita por fatos marcantes por um grupo, por um lugar, por uma comunidade, por uma região, essa memória coletiva, ela pode ser tanto idealizações, ou seja, memórias de um tempo bom, de um tempo que se quer lembrar, se quer gloriar de glórias, a vitória numa guerra, uma grande mudança, um projeto de reforma urbana que mudou a cara da cidade. Então, é uma idealização, a ideia de um herói nacional, um herói regional que lutou pela melhoria do lugar, pela independência, pelo crescimento de um lugar. Então, você tem uma idealização. Ou você pode ter um esquecimento, quando é uma memória coletiva fruto de uma tragédia. Você quer esquecer, obviamente, mas aquilo vai marcar a trajetória do lugar. E aí tem um conceito importante que eu coloquei em preto, que é o conceito de lugares de memória. O que são lugares de memória? São lugares, são locais que fazem lembrar elementos dessa memória coletiva. Então, uma estátua em praça pública, um monumento, um museu, festas para lembrar de um acontecimento local, uma pintura que remeta a uma cena de guerra, ou enfim, a qualquer um desses fatos que são importantes para a memória, a literatura. Agora, o grande ponto, se há lugares de memória para lembrar, então você cria um monumento, você constrói um museu, organiza uma festa para lembrar, é porque há uma tendência do esquecimento. Porque é memória coletiva, é diferente da memória individual, mas há uma tendência de esquecimento por ser uma memória. E por isso você precisa cultivar essa memória. Até coloquei embaixo, cortou um pouquinho, né? O lugar de memória é para lembrar dessa memória. Aí você pode falar, poxa, professor, mas às vezes, numa tragédia, você quer esquecer e não lembrar da memória. Então, para que fazer um lugar de memória para lembrar de uma tragédia? Na verdade, quando você faz um lugar de memória relacionado a uma tragédia, você faz para homenagear aquelas pessoas que viram a tragédia, não a tragédia. Então você pode fazer um monumento, um acidente de avião, você faz um monumento para aquelas pessoas que estavam lá e infelizmente acabaram falecendo. Você não está gloriando a queda do avião, você está valorizando a herança daquelas pessoas. E além disso, há lugares de memória que são naturais. Por exemplo, na tragédia de Mariana, uma casa, os destroços de uma casa soterrado pela lama, a marca da lama no rio, na vegetação, tudo isso são lugares de memória que são não é natural, né? Já que é fruto de uma tragédia, mas são lugares de memórias não construídos deliberadamente pela ação humana. São lugares de memória que, enfim, que aconteceram em virtude da tragédia e acaba lembrando as pessoas, às vezes, de uma coisa que ela quer esquecer. E aí, lá no cantinho, lá em vermelho, eu coloquei um quadro, ó, ligando uma seta. Mais do que uma lembrança, a memória coletiva marca a identidade de um povo. Então, uma guerra,
uma vitória numa guerra, a ação de um governante, um protesto que gerou uma mudança importante numa legislação, um protesto trabalhista, uma vitória trabalhista, uma vitória de uma comunidade que conseguiu construir uma creche, uma vitória de uma comunidade que talvez impediu que uma obra que desmataria grande parte de uma mata, e esse protesto acabou supondo assim, vamos supor que esse protesto impediu o desmatamento de uma mata. Então, isso marca a identidade de um povo. Então, memória coletiva tem a ver com o grupo, e aí você tem alguns pontos chaves para guardar disso. Lugares de memória, que é para lembrar essa memória coletiva, pode ser voluntário ou involuntário, e você tem que entender que essa memória coletiva, ela marca as pessoas, marca a identidade de um povo. Um povo é marcado pelo seu passado, pela sua trajetória, por elementos que compõem a sua memória. Vamos falar um pouquinho agora de patrimônio cultural. O patrimônio está ligado à ideia de bens, de posse, de algo que você consegue acumular, tá ligado a herança, não é isso? E quando você você faz essa conjunção aqui, você faz essa junção entre patrimônio e cultura, patrimônio cultural, você está falando de uma herança de bens culturais. Por isso que até você pode ouvir desse modo que eu estou falando. Bens culturais, ou herança cultural, herança material. Eu estou dizendo de uma herança que o nosso povo, que vários povos deixaram para as suas gerações. Então, patrimônio cultural é um patrimônio, é um conjunto de bens culturais acumulados ao longo da trajetória de um povo. E aí a gente precisa fazer uma ressalva quando a gente fala de patrimônio, carregando sentido para uma coletividade. Por quê? E para vocês, puxando de coletividade. Um bem, ele pode ter importância local, ele pode ser importante para uma coletividade de um bairro. Então, o seu Zezinho, o primeiro morador de um determinado bairro, é importante para aquele espaço específico, não para toda a região. Agora, uma pessoa que desbravou grande parte de uma região, ou uma igreja que recebe devotos de toda uma região para uma festa anual, para devoção a uma santa. Então aquela igreja é um bem coletivo regional, é um patrimônio regional. Agora há bens que são nacionais, como assim, o artesanato indígena é nacional, a capoeira é nacional para o Brasil, o Santuário de Aparecida é nacional. Agora há bens que são mundiais, as pirâmides do Egito, a muralha da China, tá vendo? Então você tem. O que não quer dizer que o seu Zezinho, que foi o fundador do bairro, não é importante. Do ponto de vista de uma coletividade global, existem vários senhores com o apelido de Zezinho. Mesmo um bem que pode ser importante para uma região, um patrimônio que pode ser importante para uma região, ele pode não ser importante para outra e por aí vai. Então a gente precisa fazer essas escalas. Outra coisa que tem que estar claro também é que o patrimônio não é natural, não é uma voz divina, não é uma decisão normal, natural, que flui assim. Aquela igreja vai ser patrimônio e aquela outra não. Aquela festa ali é um patrimônio cultural e aquela outra festa não é. Isso não é naturalmente assim. São escolhas políticas feitas por pessoas, feitas por governos, por políticos. Então, por algum motivo, algum bem é declarado patrimônio e outro não. Então, há todo um fator aí a se pensar. E há um outro ponto também, é que grande parte do patrimônio cultural preservado é um patrimônio que revela uma herança cultural das elites, porque eu estou falando de palácios, de igrejas, de prédios de governo, então de praças. Eu normalmente, quando eu falo de patrimônio cultural, daqueles que você primeiramente vem à sua cabeça, normalmente são bens culturais que retratam a herança cultural ou a trajetória histórica de grupos elitistas. Responder esse problema, essa falha ao preservar patrimônio só que demonstra a história de uma determinada elite, foi ampliado o conceito de patrimônio. Então, por isso que hoje você fala em patrimônio material e patrimônio imaterial. O patrimônio material é o que você pode tocar. Então, um prédio, uma igreja, uma praça, uma rua, um conjunto de construções é patrimônio material. O patrimônio imaterial, ele diz que é o de baixo eu coloquei, ele diz respeito aí à festa, manifestações religiosas, técnicas, por exemplo, o modo de fazer a panela de barro das paneleiras de Goiabeiras é um patrimônio imaterial, assim como a capoeira, assim como o jongo, assim como várias outras manifestações de caráter não material, ou seja, de caráter intangível, como se fala. O que há de comum em capoeira, em técnicas de fazer a panela de barro, no jongo, em outras manifestações. São manifestações associadas mais claramente a povos negros, povos indígenas, ou seja, povos que ao longo da história do Brasil foram desfavorecidos pelo processo. Então, se o patrimônio material retrata principalmente a história de grupos elitistas, não é que não é importante, mas retrata de um grupo específico, que são grupos das elites do passado. O patrimônio imaterial vai numa outra linha, preservando uma memória de grupos subjugados ao longo da história. Até porque
se fosse preservar construções de... Até pela característica, né? As construções eram mais simples desses grupos não elitistas. E aí, muitas dessas construções se perderam ao longo do tempo. Então, esse é um ponto importante a se considerar também. Dando alguns exemplos para vocês do que seria patrimônio material e imaterial, só para ficar claro, eu vou escrever ali no quadro. Tá vendo, pessoal? Eu coloquei ali em azul, ó, exemplos de patrimônio material. Prédios, palácios, museus, ruas. E de imaterial, aquilo que você não toca, que é intangível. Culinária, festas, danças, técnicas. Aí você pode falar bem assim, pô, mas você falou que é intangível, que você não toca. Mas uma receita culinária da moqueca, por exemplo, eu posso pegar a panela de moqueca e levar para casa. Ou seja, é tocável, vamos dizer assim. Mas o que se registra, o que se protege, não é aquela panela de moqueca. É a técnica de se fazer a moqueca, é a técnica de fazer a panela de barro, entendeu? Então, o que você está preservando no caso é o saber, a tradição, não o resultado dessa tradição. Tem um outro vídeo que eu falo exatamente só sobre isso, só sobre patrimônio material e imaterial, produzindo uma outra ocasião para outras turmas e vou disponibilizar. Então, nesse outro vídeo eu vou explicar o que é tombamento, o que é registro e como se protege o patrimônio material, patrimônio imaterial. Bom, nesse vídeo eu falei de patrimônio cultural, agora, acabei de falar, falei um pouco antes de memória coletiva, e aí você pode estar se perguntando, e a história? Como a história se coloca diante disso? Porque a história é uma área de conhecimento, que se baseia em fonte, métodos científicos, tenta se aproximar da reconstrução desse passado, embora seja impossível você alcançar totalmente o passado, mas é um esforço da história por recuperar esse passado, essa formação histórica dos grupos. Então, porque você está falando, professor, de patrimônio, de memória, você está falando de construções mais que escapam a essa análise científica. Então, qual é a função da história? A função da história é tentar entender esse processo. A função da história não é se colocar como superior às demais, porque se há patrimônio cultural, se há uma festa que se pratica desde o período colonial, se há uma tradição que se pratica há 200 anos no Brasil, há 100, enfim, há 300 anos, é porque é um esforço não de historiadores, não de políticos, é um esforço de pessoas, de comunidades, de grupos para manter essas tradições, para manter essas tradições. Da mesma forma, pensando agora em memória coletiva, que a história seleciona recortes de modo a conhecer melhor a realidade do passado, os recortes da história, às vezes, muitas vezes, vão numa outra linha ou são opostos aos recortes da memória coletiva. Porque a memória coletiva é fruto da experiência do dia a dia, daquela comunidade, daquele povo. E aí, às vezes, essa memória coletiva, esses esquecimentos e lembranças, a memória coletiva escolhe alguns aspectos como mais relevantes para a sua formação e a história acaba escolhendo um outro aspecto. Então não é uma questão de dizer qual é mais importante. O ponto aqui é você ter em mente que são coisas diferentes e importantes entre si. A história como uma análise científica que pode esclarecer sobre o passado e as implicações disso para o presente, e, enfim, para a trajetória da humanidade, e a memória coletiva que é importante para o funcionamento do povo, para o funcionamento daquele grupo. Então tem a ver com identidade, tem a ver com orgulho, tem a ver com noção de pertencimento a um lugar. Então, como eu falei também em outro momento, né? Há um conhecimento que é científico e um conhecimento que não é científico, e aí você não pode cair numa armadilha de tentar decidir qual é superior ao outro, porque são conhecimentos que fazem escolhas diferentes para se formar e se moldar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse vídeo se encerra agora. Espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas. Se puder dar aquela moral, dá aquela curtida aí, seguir o canal. A gente agradece, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Fez barulho, né? Tchau.